Gente, vamos lá, apresentando para vocês o Dr. Márcio Dumas, como eu falei, um advogado do Paraná, que tem bastante experiência de PJE. Hoje nós temos a honra de receber o curso nacional da ENA e do Conselho Federal. Dr. Márcio, com o senhor. Bem, bom dia a todos. Agradeço a doutora Ana pelo convite. E o objetivo é a gente tentar transferir um pouco do conhecimento que a gente adquiriu lá no Paraná, aqui para o Rio de Janeiro e para o restante os advogados estão ouvindo e visualizando esse curso online. Interessante só para a gente situar, né? Que olha, como diz a doutora, a carinha do pessoal, está todo mundo assustado, né? Complicado essa questão de processo eletrônico, né? Só que eu queria fazer algumas ponderações antes de começar o treinamento, e a primeira delas é a gente contextualizar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Hoje nós vivemos o quê? A sociedade em rede do Manuel Castells ou a sociedade líquida de Bauman, né? A situação hoje é totalmente virtual, totalmente escorregadia, como diria Bauman, né? E não sei se comentaram com vocês, no final desse treinamento vai ter uma prova, né? Extremamente difícil que vocês vão fazer, mas como a Ana pediu para eu ajudar um pouquinho, eu vou dar as questões antes. Primeira questão, para a gente perceber tudo que foi falado aqui e tentar colocar na prática, que o meu objetivo é tentar colocar na prática, foi um caso verídico, por mais que vocês possam não acreditar, mas já achei 2 pessoas que fizeram exatamente igual e que demonstra o momento que nós estamos vivendo. Olha só que interessante, eis que 2 pessoas se conheceram pela internet. Tá? Conheceram pela internet, uma lá de Curitiba conheceu uma mulher que morava lá em Londres. E começaram a se relacionar. Tá? Se conheceram, você é legal, eu sou legal, começaram a namorar virtualmente. Aí chegou um certo momento que eles passaram a dormir juntos. Mas como dormir junto? Não, ele colocava o notebook do lado da cama, o cara de Curitiba e a mulher lá em Londres colocava o notebook, eles dormiam de conchinha. Então, lá. Por que eles faziam isso? O que acontecia? A mulher que estava lá em Londres sofria de pesadelo. E o objetivo deles dormirem junto é que quando ela estivesse tendo pesadelo, o namorado dela, ou sei lá o que, de Curitiba, gritaria pelo computador para acordar ela no momento de... E aí vai cair na prova para vocês a primeira questão, discursiva. Isso é união estável? Então, veja bem, hoje processo eletrônico, namoro, sei lá, união estável eletrônica, documento eletrônico, crime eletrônico, tudo é eletrônico. Então, infelizmente, não é só a questão do processo. Todas as relações sociais hoje, a regra, o comércio vai ser eletrônico, tudo vai ser eletrônico. Infelizmente, o advogado vai ter que dominar um pouco mais essa questão de informática. E aí eu chego onde eu gostaria de falar. Veja bem, o quanto que o advogado precisa saber de informática. Uma questão pendente que nós temos hoje seria discutir o que seria um advogado médio de informática. Por quê? Porque a gente tem o pessoal mais antigo, e aí, por favor, sem deboche nenhum, mas eu vi lá no Paraná um advogado pegar o mouse e fazer assim. Quer dizer, ele não sabia que o mouse se usava de outra maneira. Então, quer dizer, é um extremo. Em compensação, a gente tem outro extremo, que são os recém-formados da advocacia, a geração nativo digital, que já nasce com o mouse na mão, né? 2, 3 anos, eles já estão digitando no computador e sai da faculdade, já sabe tudo. Aí você fala, não, o PJS tem que fazer assim. Ele, não, você edita BIOS, vai no proxy, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Quer dizer, complicado, né? A gente vai ter que chegar num ponto médio, o que a gente tem que saber. Primeiro que essa é uma construção que vai ter que se haver desenvolvida com o tempo. Mas por que eu falei isso? Porque a maneira que eu vou demonstrar o curso, eu vou procurar fazer para um homem médio. Tem outros caminhos? Tem outros caminhos. Só que a ideia é tentar abarcar nem o advogado do mouse, nem o advogado recém-formado que sabe tudo de informática. Correto? Então, existem outras maneiras. Qual a maneira que eu vou demonstrar? Eu vou procurar demonstrar a maneira que existe a menor probabilidade estatística de dar problema. Porque a doutora Ana sabe melhor que eu, porque aqui tem mais varas do PJE instaladas, existe uma série de problemas, alguns dos quais eu até
em tom de brincadeira, sugeri à doutora Ana que, depois de tanto trabalho que eles fazem aqui, com Centro de Inclusão Digital, que agora a ideia é comprar um ônibus, não é mais van, o processo eletrônico é ônibus, daqui a pouco é avião. Então, a sugestão seria fornecer ao advogado uma vela, que antes de entrar no PJE você acende a vela, porque tem alguns problemas que realmente acontecem que deve remeter ao mundo espiritual, porque, infelizmente, acontece e você não consegue explicar, o tribunal não consegue explicar. Então, por que eu estou sendo enfático com isso? Rebatendo as palavras em relação a cumprimento de prazo. É horrível falar isso para o advogado, mas o prazo hoje é P-1. Tentem cumprir o prazo um dia antes. Porque antes de eu ser advogado, eu aprendi que existe uma lei, a lei de Murphy, que vai dar problema no dia que você precisa, naquele processo mais importante do escritório. Então, é complicado. Então, vamos tentar fazer da maneira mais simples, não inventar muita moda, tentar aprender o máximo possível dessa questão de informática para minimizar esse impacto. Lá no Paraná, hoje, a gente não consegue entrar, tanto na Justiça Estadual, quanto na Justiça Federal, quanto na Justiça do Trabalho, processo papel. E depois que se passa essa fase de turbulência, vou aprender o que é certificação digital, o que é PIN, o que é PUC, o que é isso, depois você gosta. Cansei depois de receber, mas você falou que eu ia gostar, realmente eu gostei. É muito bom o processo eletrônico. A gente tem que fazer essa fase de transição da maneira mais segura possível. Por quê? Na prática, para não perder prazo. Tá? Vamos fazer o possível para que isso aconteça. Beleza? Então, vamos fazer uma ponderação em relação ao PJE. Além do curso tá aqui presencial, no Rio de Janeiro, ele está sendo transmitido para o Brasil inteiro e a gente, às vezes, peticiona em outro estado. O que acontece no PJE? O PJE existe em duas situações que devem ser levadas em consideração. A primeira, já foi levantada, é a versão que o PJE está em cada estado. A versão do PJE aqui do Rio de Janeiro é um pouco diferente da versão PJE do Paraná. Então, se eu for peticionar no Paraná, e a gente vai peticionar aqui, eu vou correr o risco de fazer o extremo do que a doutora Ana fala, a doutora Ana fala que é a vida como ela é. A gente vai simular um processo aqui, só não vai dar o ok de distribuir, certo? Então, a versão é um pouco diferente, porque existem versões diferentes e existe o quê? A possibilidade de cada tribunal customizar um pouco o PJE. Então, algumas funcionalidades podem ter aqui no Rio, podem não ter em Curitiba, pode em Sergipe ser diferente, existe essa possibilidade. Tá? Mas o que deve se destacar é o seguinte, o PJE, como projeto, é maravilhoso. Você vai poder peticionar em qualquer estado, em qualquer grau de jurisdição, em qualquer justiça, por um sistema único. Tá? Então, vamos tentar, e o que interessa é ir para a prática agora, correto? Questão de perguntas, ficou combinado para ser feito ao final, por escrito, senão, infelizmente, o pessoal que está ouvindo pela internet não consegue observar. Veja bem, primeira questão que a gente tem que tratar, e aí voltamos para o homem médio de informática, é deixar o computador funcionando. São 3 funcionalidades que devem ser observadas para se usar o PJE. A primeira delas é usar o navegador Mozilla Firefox. Tá? Até funciona em outro navegador, mas aí a gente já sai do homem médio. Sugestão, use o Mozilla Firefox. Primeiro critério. O segundo critério é que os pop-ups deverão estar habilitados. Daí começa a complicar, né? Puta, o que é pop-up? Pop-up é aquela telinha que abre dentro da telinha. Então eu estou lá digitando, de repente abre uma tela no meu computador. Isso é um pop-up. E o PJE precisa que isso seja habilitado no seu navegador. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Ferramentas, opções. O Mozilla Firefox vem com essa opção aqui, ó, bloquear janelas pop-ups marcada. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Desmarcar essa função. Senão você pode ter algum tipo de problema. Vai lá, ferramentas, opções,
conteúdo e desmarca essa função aqui para o funcionamento correto do PJE. Tranquilo? Essa foi fácil, né? Agora o que cai na prova? Agora eu tenho que verificar se os plugins do Java estão habilitados. O que é esse troço? Plugin do Java, vamos falar em português, tentar fazer uma analogia, seria um programinha que tem que rodar dentro do PJE numa linguagem de programação tal, que existe, que é o tal do Java. Como é que eu verifico isso e a importância de fazer isso? Veja bem, o que acontece? Via de regra, o navegador mantém o teu plugin habilitado. O que acontece? Já foi relatado, por exemplo, o Banco do Brasil. Você usa o Banco do Brasil e o Banco do Brasil, por motivo de segurança, desabilita esse plugin do Java. Então, se entra no Banco do Brasil, teu PJE estava funcionando. Transfere aquele alvará lá para o seu cliente, quando você vai entrar no PJE novamente, para de funcionar. Por quê? Aqui, ó, o que acontece? Deixa eu só puxar o computador um pouquinho para o lado aqui, que eu acho que fica mais fácil. Veja bem, eu venho aqui em ferramentas, complemento. Eu tenho aqui um Lego de plugins, que são programinhas, né? Entre eles eu tenho aqui, ó, Java e Java. Reparem, aparece aqui, ó, desativar. Tá vendo desativar aqui? Se ele, quer dizer que ele está ativado, porque se ele estiver desativado, vai aparecer assim, ó, desativar. O que o Banco do Brasil faz? Uma rotina que vem aqui e desabilita. Na hora que eu vou entrar no PJE não funciona. Então, tentem dar uma olhadinha quando vocês entrarem aqui, se isso aqui está ativado ou não. Se tiver dessa maneira desativado, basta clicar em ativar e o seu PJE, a princípio, vai funcionar. Por quê? Se eu fizer essas 3 verificações, Mozilla Firefox, pop-ups e esses plugins do Java, e não funcionar, a gente sai do homem médio. Entende? Aí já tem que ter um técnico, você tem que ter um conhecimento um pouco maior de informática, ou você tem que ter a assessoria do pessoal da OAB para ajudar a ver o que foi feito no seu computador, o que acontece e o que está impedindo o peticionamento. Correto? Essas 3 funcionalidades, a princípio, resolvem os seus problemas. Beleza? Olha lá. Então, o meu computador, perfeito, né? Uma questão de computador, né? Utilizando um pouquinho da experiência que a gente tem. Computador, infelizmente, é um equipamento de trabalho. 2 questões que volta e meia acontecem. O advogado pega o computador, usa para trabalhar de dia e o filho usa para entrar na internet à noite. Aí o filho está naquela fase que os hormônios estão em alta, ele entra naquelas páginas de mulheres bonitas, no outro dia você vai usar o computador, não funciona mais. Tá? O seu computador vai ser um equipamento de trabalho. Então evite disponibilizar para todo mundo mexe no computador, tem aquele ditado do futebol, né? Time que ganha não se mexe. Então evite fazer, se você não domina, evite fazer essas estripolias aí com o seu computador. A segunda questão é a seguinte, né? Computador, eu tive um exemplo uma vez, que eu fui dar o treinamento com o computador mais lento, um treinamento de 3 horas, eu gastei meia hora a mais. Só pelo fato do computador, se apertava, ele demorava para carregar. O computador não tinha memória, ele tinha uma vasta lembrança. Tá? Eu também vivenciei um advogado, chegou a fazer o curso uma vez, ele chegou, olhei para o computador assim, mas não tinha as teclas. Faltava 5 teclas. Falei, mas como é que a senhora vai trabalhar? A senhora usa esse computador? Não, a minha sobrinha não estava usando o computador, daí eu peguei o computador e vim fazer o curso. Não vai funcionar, entende? Você vai sentar nesse computador com essa tela e vai ficar 12, 15, sei lá, 20 horas que você vai trabalhar olhando para aquele computador. Então, infelizmente, você vai ter que investir nesse equipamento, né? Então, tomem cuidado com essa questão de computador, porque a partir de agora é um instrumento de trabalho. Beleza? Então, veja lá. Vamos entrar aqui no PJE, vou entrar aqui no Paraná, mas antes eu vou tratar do cadastro. E para tratar do cadastro, o que eu tenho que observar?
No site do CSJT, Conselho Superior de Justiça do Trabalho, eu tenho um link lá no cantinho, ó, PJEJT, certo? Que vai me dar o quê? Uma página do PJE. Tá? Cadê a vela? Eu falei para a Ana que tinha que ter a vela, ela não me providenciou a vela, de 7 dias, aquelas grandonas. No site do PJE, eu tenho o quê? Todas as informações disponíveis, né? Onde está sendo implantado, notícias, mas uma coisa interessante, eu tenho um link aqui que me remete a todos os tribunais. Já foi falado que eu tenho que fazer, são bases separadas, eu tenho que fazer em cada tribunal um cadastro, e no primeiro grau e no segundo grau. Detalhe, o cadastro é igual. Tá? Hoje ele está bem simples. Quem usou, não sei se alguém aqui chegou a fazer o cadastro lá no final do ano passado, você tinha que colocar até o tipo sanguíneo do cachorro, né, para fazer o cadastro. Hoje já não, o tipo sanguíneo do cachorro não precisava, mas a data de emissão do título eleitoral precisava. Tá? Hoje já está bem mais simples, via de regra não dá problema. Tá? Foi adiantado pelo doutor, tentem fazer antes. Acontece às vezes, advogado, o meu prazo é hoje, vou fazer o cadastro agora. Não, chega em casa hoje, lição de casa, vai valer um ponto na prova, fazer o cadastro, certo? Vou fazer o cadastro aqui, por exemplo, né? Aonde eu vou fazer? Lá no Acre. Vou peticionar no Acre. As opções que eu tenho aqui são as mesmas, a princípio, que a gente tem em cada tribunal, que seria acesso com certificado digital. Não existe a possibilidade, você fica procurando ali, onde é que está acesso sem certificado digital? Não tem, podia se chamar só acesso, né? Porque não tem acesso com e acesso sem. Então, você tem que estar com o seu certificado para entrar no PJE. A gente já vai entrar. Consulta de autenticidade do documento serve para quê? Quando a parte ré, a requerida, receber a contrafé, ela vai receber um monte de código. Número tal, não sei o que lá. Para que serve isso aqui? Para que a parte requerida entre nesse link, digite o número que é recebido na carta de citação, para ele conferir o conteúdo daqueles documentos. O advogado, a princípio, não vai usar, porque ele vai acessar o processo direto. Correto? Consulta pública de processo serve para quê? Para a parte, a princípio, consultar o seu processo. O acompanhamento da parte, a movimentação processual, vai ser pela essa opção de consulta pública. Então, essa opção de consulta pública, você pode disponibilizar para o seu cliente, para que ele acompanhe o seu processo. O que é público? Segundo a resolução 120 de 2010, ou é 121, do CNJ, tá? Andamento processual e despacho do juiz. É isso que se consegue ver nessa consulta pública, é isso que a parte vai ver na consulta pública. Correto? Peticionamento sem advogado, hoje funciona de uma maneira, não sei como é que seria aqui no Rio de Janeiro, lá no Paraná funciona assim. O juiz postulante, a parte leva o documento, a secretaria escaneia, junta no processo, devolve o original para a parte, com um alerta de que se deve ser guardado até o trânsito julgado da sentença ou até o prazo final da rescisória, lá os 2 anos do trânsito em julgado, para eventual incidente de falsidade. E o que a gente quer ver é cadastro do advogado. Cadastro do advogado, acende a vela, certo? Vamos lá, internet, não me deixa só. É que eu estou lá no Acre, né? Lá longe o negócio também. Eu peguei um modelo aqui que... Veja bem, primeira questão que acontece é o seguinte, essa opção aqui, ó, do Java, você tem que clicar no ativar, senão ele não vai funcionar. Então, vai entrar no site, vai aparecer o Lego aqui, certo? Tomar cuidado, tem um aviso aqui, manual, instruções, etc., e fica carregando assinador, e você não consegue entrar. O que falta? Tem que dar um cliquezinho aqui, ó, e esperar carregar o assinador. Não faça isso comigo, né? Tá? Veja bem, essa mensagem que vai aparecer aqui, ela pode ser excluída. Como? Eu venho aqui, aceito essa mensagem do assinador e coloco a opção em confiar sempre no editor.
Por que existe essa mensagem aqui? Antigamente, o Mozilla Firefox rodava as aplicações de Java automaticamente. Você apertava o botão, ele rodava o Java. O que aconteceu de uma versão 17 para frente? Se identificou que existia uma falha de segurança. Então, toda vez que eu vou rodar uma aplicação Java, o navegador Firefox vai me perguntar se eu confio naquela aplicação. Então, eu faço o seguinte, eu aceito e vou dizer que eu vou confiar sempre, para não ficar aparecendo essa função aqui. Digito em executar, esse procedimento ele demora um pouquinho para carregar, mas... E aparece o entrar aqui. Se não aparecer entrar, ficar lá carregando assinador, carregando assinador, carregando assinador, é alguma questão no seu computador. Via de regra, é problema no Java ou você está num navegador diferente do Mozilla Firefox. Tá? Então, entrando na página, ele vai carregar o teu certificado digital e aqui acontece um problema às vezes. O advogado, olha, travou, né? Não travou, está aqui embaixo. Isso aqui não é para o advogado ir tomar café, né? Está escrito num cafezinho, não é para ele ir lá tomar café. Você clica aqui e digita a tua senha, certo? Senha do seu certificado digital e ele vai carregar a sua página de cadastro, certo? Carregar a página de cadastro é extremamente simples, tá? Só ele vai terminar aqui, essa página demora, a outra não vai demorar tanto, certo? O que ele faz hoje? Ele vai lá no Cadastro Nacional de Advogados, vai lá na Receita Federal, a informação que aparece na mensagem, e traz os seus dados. O que você tem que fazer? Preencher o seu endereço, certo? O seu e-mail, escolher a sua OAB, pedir para incluir no push automaticamente, já vamos tratar da questão do push lá na frente, e clicar aqui que você declara que as informações aqui são verdadeiras. É só preencher os campos que estão aqui. O que está sobrando ainda que a gente pode melhorar para frente? Estado civil, não entendo para que vai servir essa informação, se sou casado, solteiro, fazer audiência, só pode fazer casado. Tá? E sexo também, hoje em dia, né? Então, depois de clicar em declaração, ele vai aparecer a opção aqui, assinar. E se você vai assinar digitalmente, só isso. Você pode fazer esse cadastro aqui a hora que você quiser, em todas as localidades. É que eu estou no Acre, o Acre está meio lento lá, ele está demorando, eu não vou até o final aqui, mas é só digitar a senha lá do seu certificado digital. Veja bem, funciona para 99,9% dos casos esse cadastro. Tem algumas coisas, lembra da vela, que não funciona. Então, tentem fazer o cadastro um pouquinho antes para evitar surpresa. Chega em casa hoje, antes de voltar a trabalhar, faz o acesso ao site e já faz o cadastro, porém, como foi perguntado, tem que primeiro ter o certificado digital para poder fazer o cadastro, correto? Então, cadastro é tranquilo, preencheu aqueles campos, deu ok, você vai fazer o cadastro. Fiz o cadastro, vou entrar no PJE. Aí acende a vela de novo. Não, é que ele perde o link. Então, as opções que a gente tem aqui no site do Paraná, a gente tem a opção do relatório de disponibilidade, que nem tem aqui no Rio de Janeiro. O que eu faço? Eu já fiz o meu cadastro, vou acessar o PJE. Acesso ao PJE. Tá? Só carregando o assinador aqui. Deus te ouça que funcione. Mas não era. Eu testei ali agora há pouco, estava rápido. Não, mas faltou. Ah, está aqui, ó, ativar o plugin. É que no meu já está tudo certinho, daí a gente esquece. Mesma coisa. Confiar sempre, executar, ele vai carregar. Correto? Então, tomar cuidado aqui, que sempre aparece o Lego vermelhinho aqui para você ativar, senão ele não aparece aí, você acha que travou e no fim não travou. Correto? Então, vamos lá. Entrei no sistema. Aparece o cafezinho aqui embaixo. Tá? Vai, toma um café e entra no PJE. Veja bem, a interface do PJE, ela é simples. Tá?
não tem muita opção. Por exemplo, vocês devem ter mexido em algum outro sistema que tem opção para tudo, tem relatório para tudo, dá para fazer de um jeito, dá para fazer de outro. Existem uma série de opções que podem ser feitas. O PJE não. Ele é bem simples. O que eu tenho aqui? Ó? Acervo pendente de manifestação. Eu não tenho nenhum. O que é acervo pendente de manifestação? São os meus processos que eu estou com prazo aberto. E aí nós temos um cuidado. Tá? Veja bem, não confie nisso aqui. Por quê? Porque acontece muito, estou dando o exemplo que acontece no Paraná, por exemplo, não sei se aqui no Rio de Janeiro acontece assim, a secretaria às vezes não lança o prazo direito, lança lá sem prazo. Aí não vai aparecer como prazo pendente aqui. Então, a questão dos prazos, controle da maneira tradicional nesse ponto. Porque volta e meia acontece do secretário, o prazo é de 15 dias, a secretaria lançou 10, qual que vale? O que está no sistema ou o que o juiz deu? Então, isso aí está dando muito problema. Então, evitem controlar o prazo por aqui, certo? Controle da maneira normal, certo? E peticione no processo, conforme a gente vai ver aqui, correto? Veja bem, essa questão da intimação é uma grande diferença que vem em relação ao processo não normal. Antigamente, a gente ficava esperando a intimação vir para a gente, né, via diária de justiça, agora a gente tem que ir até a intimação. Então, veja bem, como que a lei do processo eletrônico também vai cair na prova, também a lei do processo eletrônico, tem que ler a lei, decorar a lei do processo eletrônico. Lá no artigo 5º vai dizer que a funcionalidade dessa maneira que o PJE usa. O sistema emite a intimação. Você tem 10 dias para ir nesse painel aqui, nas intimações, e clicar na intimação para abrir o prazo. Se você não entrar nesses 10 dias, o que acontece? Você é automaticamente intimado. E o teu prazo começa a correr. Aconteceu lá no Paraná, tinha muita gente que só advogava no Justiça do Trabalho, e o sistema antigo que a gente tinha com o escritório digital, publica no Diário de Justiça. O advogado entrava com a ação e ficava esperando a data da audiência, né? Quando ele ia ver o processo já estava extinto. Já foi a audiência, já foi tudo, está extinto e perdeu. Então, tomar cuidado. Você vai ter que entrar aqui periodicamente no sistema PJE para acompanhar suas intimações. Precisa entrar todo dia? Não. Você tem 10 dias para entrar, correto? Então, você vai lá dia 1º, abre seus prazos e vai para a praia. Depois do dia 10, você volta, abre os prazos, volta para a praia. Não, não dá para fazer isso, não. Quer dizer, dá, mas para você não perder prazo. Porque dentro dos 10 dias o prazo não vai abrir sozinho. Ele só vai abrir ao término desses 10 dias. Mas na prática funciona assim, isso aqui é viciante. A partir do momento que você tem bastante processo, e todo mundo aqui vai ter, você entra nisso aqui o dia inteiro. A minha mulher quer me demitir lá em casa, porque eu chego em casa, a primeira coisa que eu vou entrar, eu entro no Projude para ver se tem intimação, para ver... Chego no escritório, o que você faz? Você vê o e-mail, vê o Facebook e vê o Projude. É vício. Chega em casa, é o tempo todo. Então, essa questão é uma questão de adaptação. Vocês acostumam com o tempo, vocês não vão se preocupar. Isso aqui vai ser um vício. Você vai querer, meu Deus, eu não quero ver isso aqui. No começo você tem a preocupação, pô, mas eu vou ter que entrar. Garanto para vocês que vai chegar uma hora que você não vai querer nem ver isso aqui. Você vai olhar para isso aqui o dia inteiro. Certo? O que eu tenho, então? Primeira opção, vamos voltar no acervo lá. Do acervo eu tenho aqui os pendentes de manifestação, tomem cuidado. E eu tenho aqui as intimações. Dentro das intimações é importante dar uma acompanhada com calma, ler o artigo 5º da Lei 11.419. Eu tenho aqui, ó, pendentes de intimação. O que é pendente de intimação aqui? Foi expedida uma intimação agora. Eu tenho 10 dias para entrar nesse sistema e clicar num botão vermelho lá que vai aparecer nessa região aqui. Quando eu clicar naquele botão vermelho, ele vai perguntar para mim, você realmente quer abrir o seu prazo? Aí você fala, sim, eu quero. Você abriu o seu prazo a partir de amanhã, no nosso exemplo de hoje, estaria começando a correr o teu prazo processual, o seu prazo judicial. Correto? Então, no meu caso aqui, eu não tenho nenhum processo hoje pendente de intimação. Eu posso voltar aqui
no meu... Vou carregar de volta que é mais fácil. No meu painel e observar. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Confirmada pelo intimado e dentro do prazo. Quer dizer o quê? Eu fui lá, cliquei no botão vermelho e vai abrir o meu prazo. A partir de agora ele vai passar para o novo botão. Ele vai estar aqui, ó. Quer dizer, eu me intimei e o meu prazo está dentro da abertura. Sinceridade, evitem usar um pouco disso aqui. Porque está dando uma série de problemas, às vezes por falta de cartório, às vezes teve uma situação de contagem um pouquinho errada aqui. Tentem contar o prazo de maneira manual, pelo menos, se você for confiar plenamente aqui, faça dobrado. Lá no escritório eu faço isso, tem um programinha que eu lanço o prazo 2 vezes. Porque se eu lanço num errado, eu perco o prazo. Então eu coloco um funcionário para lançar o prazo num sistema, outro funcionário para lançar o prazo no sistema e cruza, para ver quem é que lançou errado. Tá? Então tentem controlar o prazo dessa maneira, é mais seguro nessa fase que a gente está vivendo. E por fim eu tenho aqui, aí tenho várias opções de intimação, né? O que a gente vai usar basicamente, que às vezes a gente vai indo direto, né? Deixa eu só voltar aqui. Existem outras opções que você pode usar. Essa opção ainda você vai usar, que é o quê? Confirmadas pelo PJE e dentro do prazo. O que é confirmadas pelo PJE dentro do prazo? Na primeira opção, eu tenho os que eu não abri. Na segunda, tem os que eu abri. E na terceira, eu tenho os que o sistema abriu. Se eu não clicar em 10 dias, o sistema abre sozinho. E ele vai colocar aqui um prazo que o sistema abriu sozinho. Certo? Então eu vou acompanhar. As outras opções são mais ilustrativas, né? Você não vai usar no dia a dia. Você vai usar essas 3 opções aqui. As pendentes, as dentro do prazo e as que foram confirmadas pelo sistema. Tomar cuidado com uma coisa. Veja bem, no processo eletrônico a gente tem uma nova figura, que é o advogado habilitado. Quer dizer, eu posso ter aqui uma procuração com 100 advogados. São 100 advogados procuradores. Dentro desses 100, só eu e o doutor vamos estar habilitados. Quer dizer, só no meu acervo e no do doutor vai aparecer aquele processo. A intimação não vai ser mandada para os 100, ele vai ser mandada para os advogados habilitados. Qual é o problema disso? Para quem trabalha sozinho é tranquilo, né? O problema que a gente tem na prática é para quem escritórios grandes, né? Que tem vários advogados, todo mundo tem que mexer, tem um volume grande de processo, e algum advogado que vem aqui no pendente e clique no botão vermelho, ele intima todo mundo. Um que clica, intimou todo mundo. Então a gente tem que ter uma metodologia interna no escritório para combinar. Ó, nós dois estamos habilitados, doutor, mas só o doutor vai abrir o prazo. Eu nem chego nessa parte de intimação que o senhor que cuida. Porque se eu clicar sem querer, ou por querer, o prazo está aberto. E às vezes o nosso controle interno de prazo não leva em consideração o sem querer. Levou em consideração, não, eu vou esperar passar os 10 dias. E eu sem querer vou lá e clico, abro o prazo. Tomar cuidado com isso, é uma nova maneira de trabalhar. Então existe uma diferença. Habilitado são os que vão aparecer no acervo aqui. Procurador, os 100 advogados do nosso exemplo que a gente deu. Beleza? Tomar cuidado que isso aí volta e meia dá problema. Tranquilo, intimação? Leitura do artigo 5º obrigatória. Dentro do acervo, eu tenho aqui acervo geral. Dentro do acervo geral, eu vou ter todos os meus processos que eu estou habilitado. Eu posso ter algum processo que eu esteja como procurador, mas só vai aparecer no acervo geral os que eu estou habilitado. Depois a gente vai ver como é que pede habilitação. Correto? Veja bem, dentro do TRT 9, então se alguém tem outro estado, tem que entrar no PJE do outro estado. Aqui eu tenho um processo, que eu não advogo no Justiça do Trabalho, que eu peguei de exemplo, um processo em Araucária. Então aqui eu teria os processos do Márcio em Araucária, em Colômbia, em Curitiba, e eu vou clicando conforme a localidade, ele vai me mostrando aqui do lado. Correto? Então, para eu ver o processo,
eu clico nessa figurinha aqui, que ficou popularmente conhecida no meio do processo do PJE como Bob Esponja. Então você vai no manual, tinha lá, esse dia eu vi um manual do tribunal, estava escrito lá, dar um Bob Esponja. Eu falei, o que é dar um Bob Esponja? É clicar no Bob Esponja aqui, que ele vai o quê? Olha só, abrir uma nova janela, isso é o pop-up, certo? Vai abrir uma nova janela e aqui está o processo, a gente vai ver esse processo com calma, tá? Fechei, volta para lá, está aqui o meu processo. Para mim está fácil, né? Eu tenho um processo só para achar, né? E se eu tiver 1000, como é que eu acho? Essa é boa, porque veja só, eu posso percorrer aqui essa lista e procurar, ou eu posso vir no pesquisar. Pesquisar, espero carregar, eu posso pesquisar por um monte de coisa. E aí, puxa vida, né? E aquela coisa que o Dr. Marcos Nunes falou, tem que ouvir o advogado, né? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para ver se alguém fez isso na vida. Alguém acordou hoje assim, falou, eu vou trabalhar nos processos de quem faz aniversário do dia 10 de agosto até o dia... Existe uma pesquisa por data de nascimento aqui. Quem é que vai trabalhar por data? Não, hoje eu só vou trabalhar em quem faz aniversário no dia 8 de agosto. Tá? Não vou trabalhar. Só que não tem lugar nenhum para cadastrar data de nascimento. Lugar nenhum se cadastra data de nascimento. O que o advogado quer? O advogado quer chegar ali e digitar Maria. Aparece os processos da Maria. Não é assim? Então vamos lá. Tem essa opção aqui, não tem? Ó? Nome da parte. Olha lá, eu tenho um processo só. David. Eu venho aqui e digito David e consulta. Ele não acha, tá? Não funciona, tá? Infelizmente, você vai ter que procurar o seu processo daquela maneira ali, caçando o seu processo. Ou, e isso funciona, fazer uma pesquisa pelo número do processo, digitando o número do processo. Esse erro aqui existe há mais de um ano. Eles não corrigiram, deve estar na lista lá para se corrigir. É o que o advogado quer. O advogado quer deixar Maria, aparecer os processos Maria. Simples, eu não quero pesquisar por data de nascimento. Alguém quer pesquisar por data de nascimento? Quem? Hoje eu só vou trabalhar na data de nascimento. Não. Tem umas coisas que faltou ouvir o advogado. Então, infelizmente, hoje não está funcionando. Eu tenho que vir aqui na tua localidade e procurar os seus processos na listagem que aparece aqui. Certo? Já aparece, falta fechar aqui. Tá? Então, aqui aparece lá um processo da Vara de Araucária, rito sumaríssimo, número do processo, reversão, o cargo renitivo do David contra a empresa tal. Correto? Beleza. Essa opção que a gente está vendo aqui, ela é buscada aqui, ó, em painel do advogado. Quadro de avisos, ele vai me mostrar os eventuais avisos, como foi falado, olha, vai ter uma manutenção programada, vai ficar fora do ar. No meu caso aqui não tem mensagem nenhuma, a princípio não vai ficar fora do ar, PJE lá na 9ª região. Tranquilo essa questão? Para achar o processo é dessa maneira, através do painel do procurador aqui, certo? Vamos tentar distribuir uma inicial, e distribuindo a inicial a gente vê como é que o sistema funciona, tá? Isso aqui só tem mais uma questão que a gente tem que considerar. Isso aqui é que nem andar de bicicleta. Tá? Não adianta eu ficar aqui falando, olha, você sobe na bicicleta, dá uma controladinha no corpo, pedala. Você tem que subir na bicicleta, você largar na pirambeira, que é o único jeito de aprender a andar de bicicleta. Não adianta, você vai fazer, o pessoal falou, não, venha, faça quantos cursos você quiser. Você pode fazer 1000 cursos. Se você não pegar e usar isso aqui, você não vai aprender. Tá? Então, perca o medo, chega aqui hoje, não tem o que fazer, vá ali na beira da praia e comece a brincar, que nem eu estou fazendo aqui. Pegue confiança em usar o sistema, saiba como ele funciona. Na hora que você for usar, você vai ter a segurança que você precisa, daí você começa, com uma mão, sem a mão, sem os dentes, aquela brincadeira. Vamos lá. Processo, novo processo. Vamos entrar com um processo novo. Quer entrar com ação aonde? Vamos entrar com ação aonde? No Paraná, está instalado nessas competências, Ponta Grossa, Colombo, etc. A partir do momento que se instala o PJE, já foi falado, comentado aqui, não tem como eu
distribuir uma ação que não seja pelo PJE. Via de regra, eles não estão aceitando no papel, eu preciso distribuir por esse sistema. Tá? Então, vamos lá, vamos entrar com uma ação aqui em Ponta Grossa, né? Teve não sei quem aí me falou que a esposa dele é de Ponta Grossa, então homenagem a ele, Ponta Grossa, lá no Paraná, já é uma vara PJE. Que tipo de processo eu quero distribuir? Uma RT-Ord, né? Reclamatória, rito ordinário, incluir. A partir do momento que eu clico em incluir, basta eu preencher todas essas abas e ao final digitar protocolar. Tá? Algumas questões que a gente tem que considerar aqui. Primeiro, cada vez que eu mudar de aba, ele salva a aba anterior. Porque lá no Paraná a gente tem um sistema ProJude e é muito desgastante. Ele não tem essa opção, você faz tudo. Aí dá um erro na última página. O que você tem que fazer? Tudo de novo. Aqui não, ele vai fazendo por aba. Se acontecer um erro, se travar, se cair, você continua da onde você parou. A gente já vai ver como isso funciona. Beleza? Considerações. Primeiro, cada aba dessa dá a impressão que foi feito por um programador diferente. Porque uma tem gravar, a outra tem inserir, a outra tem gravar e inserir. E essa aqui, por exemplo, não tem nada. Onde é que eu clico aqui? Não clica, você só muda de aba. Tá? Então, isso é uma coisa que vai evoluir. Primeira das abas, trata dos assuntos. Veja bem, CNJ, para ter aquele justiça em números, ele padronizou os assuntos. Então, a gente tem a tabela unificada de assuntos do CNJ. Então, está aqui o código do CNJ, certo? Ele remete a todos os assuntos. O pessoal da Justiça do Trabalho reclama que não tem todos os assuntos da Justiça do Trabalho. Veja bem, para que servem os assuntos hoje? Em teoria, os assuntos hoje servem para estatística. Tá? A gente está tentando colocar isso no papel, porque tem alguns juízes que acham que tem que ter todos os assuntos aqui. Não tem como colocar todos os assuntos. Tá? Você vai colocar os assuntos que você conseguir identificar aqui. Às vezes tem um pedido lá diferente, né? E eu fiz esse exemplo, eu estava pedindo lá, tinha uma questão de crime, que a funcionária tinha desviado um dinheiro, etc. Não tinha o assunto. E daí, como é que faz? Tá? Coloque os assuntos principais. Porque a gente tem dois extremos na advocacia. Precisa ter pelo menos um. O advogado coloca um e tchau. E daí tem outro advogado que procura ver porque ele não está achando o assunto dos juros, da multa, do fundo, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nem o céu, nem o inferno. Coloquem os assuntos que você está demandando, os principais. Vai ser impossível você colocar todos os assuntos. Eu não sei se aqui no Rio vocês estão tendo problema com relação aos assuntos. Tem? Se não colocar o assunto, o juiz não julga, não? Então, tranquilo, né? Porque tem alguns estados que tiveram esse tipo de problema. Então, vamos ver o seguinte. Por exemplo, fundo de garantia. Está lá, no assunto, fundo de garantia, pesquisar. Ele vai me mostrar aqui embaixo todos os assuntos que tem cadastrados com a palavra fundo de garantia. Aí eu olho aqui e vejo, não, diferença de recolhimento. Está lá, tem uma setinha ali, adicionar. Eu clico no adicionar, ele me passa para o lado de cá. Aí eu, mas tem os 40% também. Então, adicionar. Mas eu vou pedir férias também. Eu venho aqui, férias, certo? Ele vai me mostrar todos os assuntos que eu tenho de férias. Eu quero aqui o abono pecuniário de férias, um terço constitucional. Adicionar e vou juntando os assuntos conforme o seu pedido. Isso parece chato. Com o tempo, você já sabe quais são os assuntos. Você começa a macetear a coisa. Você, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Pau. Tá? Parece que dá um pouco de trabalho, mas é no começo. Depois que se familiariza com essa listagem, vocês não vão ter problema quanto a isso. O que eu tenho aqui? Assunto principal. Eu escolho qual que vai ser o assunto principal da minha ação. No civil isso faz sentido, né? Tem um assunto tal, No trabalhista é aquela montoeira de assunto. Via de regra não tem um principal, né? Para que serve isso aqui na prática? Lembra lá que no meu único processo eu tinha lá a reversão ao cargo efetivo, não sei o que lá. Serve na prática só para identificar a atuação na hora que você for procurar
achar a atuação naquela listagem. Você tem o número do processo do David, que é de reversão. Você pode ter uma outra ação do David de dano moral. Você identifica qual que é. Então, você escolhe qual é o assunto principal e, repare, não tem onde clicar. Você faz o quê? Muda de aba. Correto? Muda de aba. Ele salva aqui do lado, aqui, você deve ter percebido, ele salva aqui do lado e, com isso, você muda de aba. Se eu quiser tomar um café agora, vou lá tomar um café, eu posso fechar o PJE e eu volto logo no PJE novamente e continuo de onde eu parei. Posso fazer isso, já mostro como é que faz isso. Tá? Estamos em partes. O que aparece? Já aparece o advogado, eu já apareço ali, e eu vou cadastrar a parte. Como é que eu cadastro a parte? Olha lá, pessoa física ou jurídica, brasileiro, CPF, 770-265-35900, pesquisar. O que ele faz aqui? Duas considerações. A primeira é que para eu distribuir uma ação, eu tenho que ter o CPF. Tá? A lei diz que preferencialmente tem o CPF, o PJE entende que obrigatoriamente tem que ter o CPF. Então, você vai ter que dar um jeito de tirar o CPF, ou existe uma possibilidade, é ir ao distribuidor do TRT, eles conseguem distribuir. Lá no Paraná a gente faz assim, leva-se, não tem como tirar o CPF, é uma exceção, porque é não sei o quê, não dá. O cara é paraguaio, sei lá o que acontece, não se consegue tirar o CPF. Para não precluir o direito, você vai ao distribuidor, o distribuidor distribui. Aqui, só pelo CPF. E aqui a gente tem um probleminha que às vezes acontece, não sei como é que é aqui. O que ele faz quando eu digito CPF? Ele vai lá na Receita, para ver se eu estou devendo. Não, ainda não. Tá? Não sei se vai chegar nisso, mas um dia você vai apertar aqui. Só até para a gente dar uma relaxada, tem um amigo meu que trabalha só no Justiça do Trabalho atendendo o reclamado. E ele falou que ele não gosta do processo eletrônico, que vai chegar um dia que ele vai protocolar a contestação, vai sair um holograma do juiz, vai falar indefere, penhora esse notebook. Então, ele está preocupado. Hoje isso aqui não acontece, hein? Não saiu nenhum juiz, saiu algum juiz aqui no Rio já, então ainda não tem. Tá? Então o que ele faz? Ele vai na Receita para buscar o nome. Detalhe, ele não faz consulta se você está em dia, se você está com o CPF travado, ele vai buscar o nome. Porém, se tiver uma quebra no link com a Receita Federal, ele trava aqui. Então você não consegue distribuir uma ação. Então tomar cuidado, né? Prazo é P-1. Se for aqui decadencial 2 anos, 10h30 da noite, vocês falam, não, mas o advogado não peticiona esse horário. Peticiona. Eu tenho um protocolo, a advogada peticiona. Eu falei, me dá esse protocolo que eu vou guardar nos anais. Ela peticionou 2359. Está lá o protocolo 2359. Tá? Então evitem fazer isso, porque imagine, 2359, estou distribuindo a ação, site da Receita, o link, sabe Deus o que, está fora do ar, você não distribui a sua ação. Tentem cumprir o prazo antes, correto? Então, está lá, vou entrar com uma ação, aparece então o Márcio, entrando com uma ação representada pelo Márcio. Veja bem, aqui tem uma questão interessante, né? Por quê? Eu de tanto dar exemplo, eu sempre dou treinamento assim, né? Pega e faço, porque se der problema aqui, a gente vê que realmente é assim que acontece. Tá? Os dados, no meu caso, já está um monte de coisa preenchida. Tá? O que eu quero mostrar é o seguinte, por exemplo, documentos de identificação. Aparece aqui, ó, campos obrigatórios. Você tem que preencher tudo isso aqui, em teoria. Meios de contato. Você tem que preencher aqui e-mail, telefone, sinal de fumaça. Veja bem, em teoria, esses campos obrigatórios, na verdade, não são obrigatórios. O que precisa preencher aqui do autor? Depois a gente vê do réu. Por que eu estou falando que eles não são obrigatórios? Porque no réu, a gente vai ver, aparece um monte de campo como obrigatório que simplesmente você não tem como conseguir. E se você tiver que conseguir, você tem que tirar um monte de certidão para saber a data do registro na junta comercial da empresa que você está entrando com a ação.
Quer dizer, então não é obrigatório. O que precisa aqui? Ah, mas eu vou preencher tudo? Beleza. Você vai alimentar o sistema de uma maneira mais certa possível. Porém, não é obrigatório. O que eu preciso? O endereço do autor. Tá? Se ele já tiver cadastrado, e aqui eu tenho um monte de endereço cadastrado, então eu sou um reclamante assíduo na Justiça do Trabalho lá, basta escolher, é esse endereço aqui. Seleciona na bolinha, inserir. Se eu não tiver o meu cadastro, via de regra, não vai aparecer preenchido um monte de endereço, eu tenho que digitar o endereço. E aqui está o método digitar o endereço, que tem uma pegadinha. Tá? Primeira vez que eu fui fazer esse cadastro, que não funcionava, eu fiquei uns 2 dias tentando fazer isso aqui, lá no começo. Por quê? Porque eu sou antigo, né? Eu era operador de telex, era teletipista, está na minha carteira de trabalho, eu era teletipista, sou das antigas. Eu fiz curso de datilografia, né? E fiz curso de especialização em máquina elétrica de datilografia. Sério, eu tenho diploma, se alguém quiser, eu tenho para provar. Então eu digito relativamente rápido, né? Então eu digitava para enter para passar para o próximo campo. E não funcionava, e não funcionava, e não funcionava, e dava erro, dava erro. O que tem que fazer? Você digita o CEP, olha aqui, ó, 80 020 000 e espera. Espera, toma um café, tá? Mais um café, acende a vela, não precisou da vela. Eu eu tenho que escolher daqui, senão não funciona. E aí também, relembrando o passado, eu sou do tempo do videogame Atari, né? Alguém aqui é dessa época? É um monte de gente feliz, né? Por que eu digo isso? Isso aqui é que nem videogame Atari. Agora os jogos são muito complicados, não jogo que é muito complicado. Antigamente você tinha que chegar na fase final do monstro, lá você tinha que dar um tiro bem certinho no lugar, senão você tinha que começar a fase de novo, né? Aqui é igualzinho. Você tem que acertar certinho em cima daqui. Porque se você não acertar, às vezes eu faço de exemplo, e dá certo, às vezes dá errado. Ele preencheu automaticamente aqui. Se você clicasse fora, errasse o tiro do videogame, você tinha que fechar e fazer de novo. Porque ele não recarrega o endereço. Então isso vai acontecer com vocês. Eu sou irritado, porque eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, estou fazendo aqui, distribuindo ali. Ele volta e meia acontece, isso vai acontecer com vocês. Se não preencheu o endereço automaticamente aqui, você tem que fechar essa aba e fazer de novo. Sempre brinco também que o pessoal da informática, se fosse mecânico, né, você ia ligar, meu carro parou de funcionar. Ele ia falar o seguinte, saia do carro e entre de novo que vai funcionar. Às vezes você tem que fazer isso, né? Você sai, desliga o computador, volta e funciona, tá? Então, realmente, isso acontece, tomem cuidado, porque daí você não sai daqui, é por causa disso. Pergunta que alguém ia fazer, mas já está preenchido o endereço ali da Rua Voluntários da Pátria. E se for aquelas cidades do interior, que tem um CEP só para a cidade inteira, como é que eu faço? Eu vou digitar aqui o CEP, vai vir o CEP geral, não vai? Toda vez que tiver 000 no final aqui, ó, significa o quê? Que é um CEP geral. Quando for CEP geral, eu posso vir aqui e mudar. Se for um CEP, por exemplo, 82 015 630, não é um CEP geral, eu não consigo mudar o endereço. Tá? O que acontece aqui também? Veja bem, quando eu digito o endereço, ele vai aonde? Vai lá no correio buscar o CEP. Então, se o CEP estiver errado, está errado no correio. Mas o CEP está errado no correio. Tá? Já aconteceu, essa rua não tem CEP. Como é que faz? E se for uma invasão, como é que faz? Então, tem alguns problemas pontuais que devem ser tratados de maneira pontual. A regra é essa, se for CEP geral, você coloca aqui e muda, se for CEP específico, você não tem como mudar. Tomar cuidado com o tirinho do videogame aqui, certo? Você vai preencher seu endereço e clicar em incluir. Ele vai passar para a lista de baixo, não vou colocar, senão já está cheio de endereço aqui. Você escolhe o endereço, inserir. Só isso. Então, veja bem, existem os outros campos, mas existe a necessidade do quê? CPF e endereço. Cadastrei aqui, se tiver lista de consórcio ativo, o que eu faço?
mais uma parte, cadastro quantas partes quiserem, vou cadastrando. Fácil ou difícil? Sossegado, né? Só tem a pegadinha do tiro do Atari ali, o resto não tem segredo. O que eu tenho que fazer? Estou distribuindo o escritório aqui, uma ação que está como? Eu representado por eu mesmo. Mas eu trabalho junto com outra pessoa lá no escritório. Como é que eu habilito essa pessoa? Eu venho aqui em mais procurador e escolho advogado, tá? E aí não pode rir, mas é pelo CPF, tá? Não é pela OAB. Então eu tenho que saber o CPF do colega do escritório, tá? Eu vou digitar o meu novamente, só para mostrar, mas ele daria erro no final, porque afinal de contas eu já estou cadastrado. Então, pesquisar, ele vai me mostrar o Márcio novamente, eu clico em confirmar. Clico em confirmar, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar de quem que eu sou procurador. De mim mesmo, né? No meu exemplo. E eu clico no inserir. Eu não vou clicar porque vai dar erro, porque eu já estou inserido ali, né? Só isso, com um detalhe. A primeira vez que você for fazer esse procedimento, você tem que vir aqui no endereço e digitar novamente o seu endereço, tá? A primeira vez você tem que fazer isso aqui. Na segunda vez, se for para habilitar em outro processo, não vai haver necessidade de fazer. Mas a primeira vez você tem que vir no endereço e colocar novamente o endereço aqui. Beleza? Então, vou fechar. Se eu tivesse juntado aqui, por exemplo, o doutor, apareceria eu, representado por eu mesmo, mais o doutor. Para quem que ia a intimação? Ia para mim, ia para o doutor. Qualquer um de nós dois que clicasse na intimação, abriria o prazo para eventual impugnação, processual, judicial, etc. Certo? Veja bem, tomar cuidado. Se eu não habilitei agora, como é que eu faço para habilitar? Duas situações, e vai depender do cartório, vai depender do TRT, da maneira que estiver funcionando. Se eu não habilitar agora, veja bem, nós estamos falando só do autor. Se eu não habilitar agora, eu só consigo habilitar via cartório. Ou via petição, peticiono, eu quero mais que habilite a doutora tal. Peço pela petição, ligo para o cartório e falo, eu peticionei e pedi para habilitar o advogado tal. Vocês habilitam para mim? Eles habilitam. Ou, algumas localidades lá no Paraná, basta ligar, eles vão lá no evento, consultam o evento, tem a procuração, então eu vou habilitar. Aí é um procedimento que não está regulamentado, é uma questão que vai ter que se rever. Sugestão nossa, eu acho que tinha que o sistema fazer automaticamente. Eu quero subestabelecer, não. Quero habilitar o doutor, eu venho aqui, eu já estou habilitado, habilito o doutor, digito. No futuro vai ter assim. Hoje, pensando em autor, ou eu habilito agora, ou eu tenho que entrar em contato com o cartório. Beleza? Então vamos lá. Acontece. Essas coisas acontecem. Vamos lá. Vamos lá. Polo ativo, beleza. Polo passivo. Vamos lá. Pessoa jurídica, física. Se eu digitar o CNPJ, ele vai lá na Receita, pega os dados da Receita, traz aqui, e eu vou fazer exatamente igual ao que a gente fez no autor, correto? Mas eu vou fazer um exemplo um pouco diferente para usar as funcionalidades. Eu vou dizer, eu não tenho CNPJ, tá? Tem algum documento? Veja lá, tem algum outro documento? Não, não tenho. Quero entrar com ação contra quem? Vou colocar aqui, a empresa do vulgo Neymar. Cadê? Isso que eu fiz curso de datilografia, né? Olha o jeito, cara. Tá? Empresa do vulgo Neymar. Não sei, vou entrar contra a tia da cantina, tá? Confirmar. Aqui fica mais claro que eu falei da obrigatoriedade de preenchimento de campos. Data de abertura, eu não sei nem o CNPJ. Como é que eu vou saber a data de abertura? Aqui aparece, né, vermelhinho, como campo obrigatório. Mas não é, esses campos não são obrigatórios. Documento de identificação, também, campos obrigatórios. Por exemplo, registro da junta comercial, data de expedição da junta comercial. Eu sou obrigado a fazer isso, vou ter que tirar uma certidão na junta para ver. Não precisa,
Tá? Meios de contato, também não há necessidade, está escrito, mas não é. Outros nomes, está escrito, mas não é. O que precisa? O endereço, né? Mas eu não sei o endereço. Porque se eu souber, eu digito aqui, reparem, quando eu clicar no incluir, ele vai jogar para baixo, eu seleciono a bolinha, inserir, igual a gente fez no autor, correto? Tranquilo? Se eu não tiver o endereço, eu clico aqui, ó, endereço desconhecido, o Neymar foi para Barcelona, lá não sei onde ele vai. Como é que eu vou citar ele? Aí é uma questão processual, você vai citar por edital, se você vai pedir expedição de ofício para identificar o endereço, mas pelo menos você não vai precluir o teu direito aqui numa eventual prescrição bienal, por exemplo, correto? Então, não tem o endereço do Neymar, inserir. Então, repetindo, na prática, você vai usar o quê? O CNPJ da empresa, via de regra, e o endereço para fazer a citação. O resto dos campos, se você tiver os dados, quiser preencher, sem problema, mas eles não são obrigatórios. Inserir, está lá, uma ação minha, representada por eu mesmo, contra o Neymar. Correto? Tranquilo até aqui? Não é tão difícil, né?